Olá, boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos aqui em Portugal e Acho que em outras partes do mundo também. good evening to those of you in the United States who might be following. Então, os nossos amigos e familiares, bem-vindo mais uma vez, a terceira vez que estamos a fazer desse estudo de histórias de esperança. É verdade. Tem sido muito bom, temos tido feedback e há alguns nossos amigos também já deixaram nas últimas semanas alguns comentários e isso também é bom e nós queremos encorajar se alguém quer fazer tipo comentário ou outro versículo bíblico, tem sido muito bom alguns nossos amigos a fazer isso. Então, porque esse estudo não é nós com todos estamos a dar todas as respostas, mas a maneira de ouvir essas histórias, descobrir o que é que a Bíblia nos ensina sobre a verdade, quem é Jesus Cristo, o que é esperança, e mais, esse mundo precisa de esperança. Sim, acho que e as pessoas pensam que as histórias da Bíblia são histórias muito velhas e tudo, mas sim, mas ainda têm significados para nós hoje. Sim. E oferece esperança durante os nossos problemas e dificuldades também hoje em dia. Pois, porque a Bíblia é diferente do que todos os livros no mundo. Pegar um livro de história do século passado, há 2 séculos, e conta sobre essa história que aconteceu, é uma coisa. Mas a Bíblia, que foi escrita muitos séculos atrás, há 2000 anos, que ainda esta palavra está viva. E é uma oportunidade de vos dizer que a Bíblia, que foi escrito e inspirado por Deus, através dos homens, ainda tem impacto e está válida para a nossa vida hoje. É verdade que eu posso pegar e eu gosto de abrir a minha Bíblia, ler a Bíblia, e é interessante como é que Deus também fala através da sua palavra hoje em dia. Então, não é uma história, um livro só de história há 2000 anos, que não tem impacto hoje. Não, tem muito para dizer. Sim, claro. Para hoje e para amanhã. Futuro que Deus já prometeu. Como é que isso tudo vai acabar. Mas isso é outra história, não é? Então, as últimas semanas, se alguém não teve a oportunidade de acompanhar estes estudos, podem encontrar estes estudos na nossa página online, da Oasis Comunidade Cristã, no Facebook. Sim, e também no canal do YouTube também. Sim, e há muito mais material que pode pesquisar e estudar. Seja romanos, seja outros cultos, a nossa comunidade, a nossa igreja chama-se Oasis. Michel, provavelmente há pessoas que nem sabem onde é que fica Oasis. Não me lembro o endereço, mas está aqui a Senhora da Hora. Eu sempre chego lá e não me lembro o endereço. Qual é o endereço? Então, Senhora da Hora. Sim, claro. Que pertence a Matosinhos, Grande Porto. Rua José Penaforte Campos. Sim. Número 50. Então, se alguém conhece a feira da Senhora da Hora... Sim, é bem perto. Por Estádio da Mar. Sim, está localizado entre os 2 estações de metro, o Estádio do Mar e também Vasco da Gama. Então, sejam bem-vindos a visitar a nossa comunidade, domingo, sempre cultos presenciais. Então, podem nos visitar, sejam bem-vindos. Hoje, Michel, vamos estudar uma história que eu ainda me lembro, provavelmente tu também. Era criança, ouvi esta história pela primeira vez e ainda tem impacto na minha vida hoje. Sim. E eu já vi que nós temos alguns amigos conosco
bem-vindo a todos. Boa noite a todos. Sim, e acho que as pessoas vão lembrar também esta história de Zaqueu. E eu só conheço a canção de criança em inglês, mas sobre Foi ele... homem baixinho. Sim, e Sim. ele queria ver Jesus quando ele passou e por isso ele subiu para a árvore e ficou lá. Não conta tudo aqui, porque nós vamos ler... Sim, mas foi uma canção muito agradável para as crianças, Para quem não nos conhece, eu sou Andy. Eu sou Michelle. E casados já há quase muitos anos. 29 anos. 29 anos. Pronto, então, obrigado pela vossa presença conosco hoje. Então, vou ler. Sim, se quiser seguir-nos na Bíblia, eu já coloquei os versículos de Lucas, capítulo 19, os primeiros 10 versículos. E lá em casa, se não tiver Bíblia, entre em contato conosco na Oasis. Se já tiver, muito bem, mas se não tiver Bíblia em casa, por favor, entre em contato com a Oasis Comunidade Cristã. É a nossa oferta, é nosso prazer de ajudar nossos amigos, porque não é nossa palavra, é a palavra de Deus que nós queremos partilhar e oferecer para os nossos amigos. Então, Lucas capítulo 19, começa assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem rico chamado Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia, por causa da multidão. Correu então adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa. Ele, Zaqueu, desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Ó Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens, e às pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes 4 vezes mais. Jesus então declarou: Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Antes de começar com algumas perguntas, só vou fazer um tipo background, ou seja, sobre esta história. Jericó era uma cidade dos ricos. Naquela zona que passava também a outra história na Bíblia que fala sobre o homem que caminhava para Jericó. Mas pronto, essa é outra história. Jericó era uma cidade rica, e quando fala aqui Zaqueu, chefe de cobradores de impostos, ou seja, Zaqueu era judeu, mas trabalhava para o Império Romano, e ele ganhava esse salário ilegalmente, ou seja, legalmente, mas também cobrou mais do que ele precisava para ele ter salário. Então, os judeus não gostaram nada dele, porque ele era um pecador, ele que roubava as pessoas para bem dele, mesmo judeu, da mesma nação, mas trabalhava para inimigo, nós vamos dizer aqui. Então, imagina, nesta situação,
Jesus entrou e esse senhor, esse chefe de cobradores de impostos, que ninguém gostava, e agora vamos entrar com as perguntas de Jesus, quem era Jesus, e esse texto é importante para eu, para tu, Michel, e para todos nós, porque eu acho que isso também tem que ver com nossas vidas. É verdade, é verdade. E o primeiro pergunta, como sempre, é o que o texto diz acerca de Deus ou acerca de Jesus? Jesus, pois aqui fala que ele parou no meio daquela multidão e parou e olhou para cima e chamou Zaqueu por nome. Por isso, este significa para mim, Jesus sempre tem tempo para mim. Sim. E ele também não tinha vergonha de entrar da casa de quem é que logo depois ia ser criticado. Esse amor que não importava com quem é que ele estava, mesmo à mesa de jantar com essa pessoa que era pecador. E eu mesmo, o que é que, para mim, ele parou e olhou para Zaqueu. O que é que a segunda, e então esse texto vamos descobrir mais sobre Jesus. O que é que o texto diz acerca de nós mesmos? Acho que há mais do que uma coisa, mas uma das coisas é não julgar. Porque às vezes nós não sabemos a situação de outra pessoa. E não é para nós de julgar a outra pessoa sobre as ações e tudo. E sim, às vezes, especialmente quando é amigos, nós podemos oferecer a nossa opinião e tal. Mas, enfim, não pode julgar. Mas isso faz-nos lembrar da história da semana passada, que entre os dois, olhou para Deus e disse, olha, eu estou tão grato que eu não sou como aquele senhor. E aqui criticaram Deus, Jesus, porque ele entrou a casa daquele senhor. E nós, às vezes, por que é que ele fez isso? Por que é que ele quer jantar com aquele senhor, aquele pecador? Pessoa religiosa pode apontar dedo mais facilmente, às vezes, do que alguém que está fora da igreja. Sim. E Jesus mesmo chamou a atenção aos fariseus, pessoas dentro da igreja, porque ele veio, naquela parte no final, veio para buscar e salvar quem é que estava perdido. Esta história mostra-nos de algum pecado que precisamos de evitar. Na vida de Zaqueu, o que é que Zaqueu fez, Michel? Eu acho que ele sabia que as coisas que ele fizeste, ele estava a fazer, foi erradas. Sim, ele roubou. Ele roubou, ele sentiu disso na coração. Por isso, ele falou com Jesus como ele pode perdoar desta coisa mal que ele já sabia. Sim, aqui o facto que era este título de ser chefe de cobradores de impostos, ele ganhava mais do que os outros. Ou seja, nós dizemos debaixo da mesa. Então, o que é que ele fazia? Ilegal. Sim, ilegal, e roubava as pessoas para o bem dele e para o mal das outras pessoas. Mesmo da mesma nação, da mesma raça, nós dizemos, e ele ganhava. Então, este é um pecado de roubar os outros. A outra coisa aqui é como é que criticar essas pessoas. Quando ele entrou, ao verem isto, começaram todos a criticar.
e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Então, aqui temos de ter cuidado de dizer que nós aqui sabemos melhor do que o próprio Jesus. O que é que ele estava a fazer. Sim. Olha, o nosso amigo Fernando disse o texto bíblico sobre Zaqueu me ensina que Jesus nos conhece melhor os nós mesmos. Nos chama pelo nosso nome e tem sempre tempo para passar um tempo conosco. Para Jesus, nenhuma tarefa é mais importante do que nós. Olha, gosto desta parte. Sim. Nenhuma tarefa é mais importante do que nós. Exatamente. E eu Obrigada, concordo Fernando. plenamente contigo, Fernando, que quando Jesus parou e olhou, não disse, olha, o Senhor, o homem, chamou por nome. Sim. Ou seja, Jesus, Conheceu. Deus nos conhece tão bem, Ele sabe quem somos, Ele conhece-nos por nome, porque Ele nos criou. Então, Ele tem tempo para todos nós, mesmo a situação da nossa vida. Ele sabe onde é que estamos. Sempre. Exatamente. Outra pergunta. Encontramos nesta história alguma promessa de Deus para nós? Olha, para mim, o último versículo, o versículo 10, na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. É uma grande promessa para nós. Todos nós somos perdidos. Sim, porque o apóstolo Paulo, mais uma vez, inspirado por Deus, não era só o apóstolo Paulo que escreveu algumas coisas, mas escreveu através do Espírito Santo que inspirou para escrever Romanos, que diz todos nós somos pecadores e estamos fora da glória de Deus. E o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, não apontava o dedo para Zaqueu e disse, olha, tu és um pecador, vais para o inferno. Não, ele fez o contrário. Não veio para condenar Zaqueu, nem ti, nem eu, mas veio para nos buscar, veio para nos salvar. E outra coisa que eu também, para completar esse pensamento, Jesus, versículo 9, diz, Jesus então declarou com autoridade. Quem é que tem autoridade para perdoar, para salvar? Deus. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. E aqui diz, hoje entrou a salvação nesta casa. Não um dia espero que eu possa ser salvo. Não aquele dia, aquele momento, ele encontrou Jesus Cristo e entrou salvação na casa de Zaqueu. E isso é uma promessa para nós. Não é depois de morrer, vamos ver se Deus nos aceita ou não aceita. Não, podemos e devemos saber agora que Jesus veio para nos buscar e para nos salvar. Existe algum exemplo que possamos seguir? Acho que no início... Há várias situações. Sim, no início eu penso que sobre a reação de Zaqueu e tal. Mas por mim, no início, o parte da história onde que diz eu correio para encontrar um sítio mais alto para ver Jesus e tal. Porque esta foi uma... ele ficou ansioso sobre isso. E eu quero sempre acordar cada dia com este desejo de ver Jesus na minha vida. Sim, é lá que nós também temos a oportunidade de, como Jesus nos busca, e Ele olha para nós também temos a oportunidade de correr até Ele e buscar tudo que é de Deus e entender o amor que Deus tem para todos nós. Há vários exemplos aqui para seguir. Primeiro, Jesus não tinha vergonha de, nós dizemos em inglês, hang out.
e ele ficou com Zaqueu. Convívio. Sim. Faz um convívio com ele. E não tinha medo porque ele veio para salvar quem? Quem é que estava perdido. Então, Mas Jesus sempre conviver conosco. Ele queria. nós temos de ter cuidado, e esse é um exemplo para seguir, amar o próximo. Não depende da situação da vida daquela pessoa. Nós, através do amor que Jesus nos mostrou e transformou a nossa vida, também devemos mostrar aos outros. Sim, claro. Seja sem abrigo, ou seja aquele que tem negócio, que tem muito dinheiro, não importa. Nós devemos mostrar. E outra coisa, exemplo há muita coisa neste texto. Depois Jesus entrou a casa, a vida de Zaqueu mudou. E através da transformação de Cristo na vida de Zaqueu, ele entendeu o erro que ele cometeu. E não só deu a parte que precisava, mas 4 vezes mais. E ele não queria... eu queria beneficiar os outros, eu queria abençoar os outros, porque ele foi abençoado. Sim, mas também acho que Zaqueu já ficou com muito interesse, muito, como se diz, não preocupado, muito, não me lembro a palavra em inglês ou português, é pior. Ele ficou com curiosidade. Sim. Sobre as coisas de Jesus, este homem. Por isso ele estava lá a procurar um sítio para ver, não? E nós precisamos de lembrar que a gente à volta de nós que já tem esta curiosidade. E nós temos uma oportunidade para partilhar a nossa fé e nosso testemunho próprio para estas pessoas de conhecer Jesus melhor. Quem já conhece Cristo, é nosso dever e nosso privilégio partilhar com os outros. Mas mais um exemplo, antes de continuarmos aqui. O grande exemplo aqui que devemos seguir é quando Jesus chamou Zaqueu por nome e disse, desce. Zaqueu, naquele momento, teve que tomar decisão. Sim. Descer ou ficar. E quando ele desceu, abriu a casa. E nós temos a oportunidade, quando Jesus chama-nos por nome e diz, desce da tua árvore, eu quero entrar na tua casa. A nossa decisão e o exemplo para seguir é abrir a porta. Deixa ou não. Deixa ou não. Aceitar ou negar. Pronto. A próxima pergunta aqui. Qual é a personagem com qual mais te identificas nesta história? Hoje eu vou dizer que às vezes é fácil criticar quem é que está a fazer bem. Mas eu lembro-me aquela noite foi dia 24 de fevereiro de 1984, que eu desci da árvore espiritual, abri minha casa, meu coração, e Jesus entrou na minha casa e salvou o Andy, não para aquele dia, mas para a eternidade. E agora eu sou seguidor dele. E tu? Sim. E comigo foi quando eu tive 9 anos. Eu estava, depois de muitas conversas com os meus pais e outras pessoas na minha igreja, que eu decidi em junho do mesmo ano para seguir Jesus. Fui batizado, mas cada dia, ainda hoje, que eu aprendo melhor como seguir Jesus e servir os outros no nome dele. Então, nós já aqui estamos a dizer que identificamos com Zaqueu que não foi nada que ele fez de bom para ganhar salvação. Não. Nós também não. Mas entregamos nossa vida a Cristo e abrimos nossos corações.
e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele entrou em nossas vidas, transformou nossas vidas e salvou a nossa casa. E o último é de que forma podemos encontrar esperança em Jesus Cristo através desta história. E nós já falamos. Foi as outras lições, outras histórias, uma mulher pecadora, um homem pecador, aqui outro pecador, e Jesus veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Amém. E dar vida. Aqui, o apóstolo João diz que Jesus veio para nos dar vida com abundância, não fala de prosperidade ou dinheiro, mas abundância espiritual. E Ele também nos promete vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que quem crer nele não se perca, mas tenha vida eterna. Zaqueu, ele disse, então declarou Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. A esperança é em Cristo Jesus. Só. Sempre. Sempre. Só. João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje eu consigo ver esta história. Quando ele passou debaixo daquela árvore e olhou para cima, já sabia onde é que estava Zaqueu. Já sabia. E chamou por nome. Zaqueu, desce rápido. Sim. Porque eu quero entrar a tua casa. A nossa amiga A Ana. Ana escreveu alguma coisa interessante também. Ela diz, eu gosto da coragem de Zaqueu em lidar com toda a situação, sem se importar com as pessoas que estavam ao redor e nem com as suas opiniões. Sim. Porque às vezes quando nós decidimos de seguir Jesus, os outros de volta de nós vai ter opiniões maus e bons, mas não, e também elas não vão entender a nossa decisão. Por isso, como Zaqueu precisa ter coragem a seguir Jesus. Nós ser humanos, obrigado Ana e Fernando e os outros também, nós muitas vezes pensamos que isso custa. Sim, custa. Mas custou mais quando Jesus subiu cruz a Calvário, no teu lugar e para mim e para ti. Então, isso custou mais, publicamente, a vida dele, para nos salvar. Não depende de classe, ou seja, a pessoa é de primeira classe, terceira. Não. Onde é que está no avião da vida? Não importa, com Jesus Cristo. Ele veio para salvar todos que creem nele. Então, amigos, é sempre o nosso prazer. Sim. Não queremos continuar daqui amor, porque todos nós temos uma vida com muita coisa, e vocês estão lá em casa também. E se tiver motivos perdidos de oração, é também nosso prazer. Não só eu, Michel, mas nossa comunidade cristã Oasis, é nosso privilégio orar por vocês. Sim. Também. Então, manda-nos uma mensagem privada ou pode deixar aqui nos comentários em baixo. Sim, se é um assunto que não quer abrir muito, falar, não. Olha, ora por mim. É nosso privilégio orar por si, está bem? Olha, na próxima semana, o nosso estudo vem de Mateus, livro de Mateus, sobre a esperança que perdoa, o homem que não sabe perdoar. Ok, é uma história complicada. É verdade. Não sei verdade. se nós também vamos ver se nós também às vezes temos dificuldades de não perdoar os outros. Infelizmente sim, mas sim. Por isso, junte-nos na próxima semana
e espero que vocês tenham muito bom fim de semana. E domingo, se quiser, visite-nos no Oasis às 10h30. Sim, normalmente nós temos cultos às 11, mas por causa das restrições, este fim de semana vai ser às 10h30 e vai acabar em 1 hora, para Sim. todas que cheguem a casa. Temos um amigo que é convidado, vai pregar domingo, vai ser muito bom. Então, sejam bem-vindos todos. Tá bem? Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.